Olá pessoal, estamos aqui nessa quarta-feira, 26 de setembro, com o título Permanecendo Fiel e também o título Trabalhar e Comer. Nós queremos lembrar sobre o tema principal dessa última lição desse trimestre, que é Conservando a Igreja Fiel. O texto de hoje, que é 2 Tessalonicenses 3, de 9 a 12, ele é um texto que Paulo traz, especificamente ele fala sobre as pessoas que comiam pão pelo qual elas não trabalhavam para conseguir. Só que esse texto parece que ele é tão explícito para a igreja de hoje, porque na história da humanidade inteira sempre existiu pessoas que deixaram de se preocupar com a sua própria existência para se preocupar com a vida dos outros. É literalmente sobre isso que a lição está falando hoje. Pessoas inconvenientes, pessoas que se metem em problemas e que não foram chamadas para fazerem partes, pessoas que às vezes gastam tempo até mesmo com a Bíblia, estudando a Bíblia para achar erros na conduta das outras pessoas. Tem pessoas que usam o estudo da Bíblia para dizer assim, encontrei algo errado aqui, que aquele outro irmão está fazendo. E Paulo, hoje ele trata especificamente disso. E tem até um comentário na lição interessante, que fala assim, como é incrível, no começo da história da igreja, que a gente conhece como o primeiro amor, Paulo já tinha que lidar com esse tipo de problema. Pessoas ali naquela comunidade que, ao invés de estarem cuidando de si mesmos, estavam mais preocupadas em cuidar da vida dos outros. Nós sabemos o quanto isso é prejudicial. Primeiro, para a pessoa que sofre as acusações dessas pessoas. E segundo, para a própria pessoa que, ao invés de estar buscando crescimento próprio, ao invés de estar buscando conhecimento, está buscando formas de estudar a vida dos outros e as suas outras atitudes. A Bíblia é clara em dizer, nos alertar em relação a isso. Preocupe-se com a sua salvação. E se você tiver que se preocupar com alguma coisa em relação aos outros, que seja a salvação dos outros. O que já vai ser automático, porque se eu me preocupar com a minha salvação inclui querer salvar outras pessoas. E querer salvar outras pessoas só vai me permitir me preocupar em fazer bem às outras pessoas. Isso também é muito interessante. Paulo, quando ele falou disso, ele não reprimiu as pessoas que se preocupam em fazer bem às outras pessoas. Não era isso que ele estava dizendo. Até porque o ministério de Jesus, o próprio Jesus nos ensina que nós devemos nos preocupar com as necessidades das pessoas. Que nós devemos ter um coração amoroso, estar sempre atento. Mas Paulo estava falando justamente sobre pessoas inconvenientes, pessoas que não trabalhavam e esperavam o sustento dos outros, e pessoas realmente que estavam mais preocupadas em apontar os erros das pessoas, em viver olhando para as falhas das pessoas. Manter a igreja fiel faz parte, principalmente, de Deus ser fiel a esse princípio aqui. É isso aí. A lição de Jó está mais voltada para a experiência de Daniel, né? Daniel foi um exemplo de fidelidade. Ele estava em uma terra estrangeira, ele passou por muitos desafios em relação à sua fé, ele estava cativo lá, né? Mas ele conseguiu ser leal, ele conseguiu ser fiel, graças a Deus, né? E essa fidelidade de Daniel fez com que ele fosse reconhecido pelo rei e tivesse um cargo, né, um grande cargo lá naquele reino. Mas não foi fácil para ele assumir um cargo desse, né? Porque ele estava assim, tendo muitas oposições, muitos desafios em relação à sua fé. Mas ele suportou tudo isso, ele foi respeitoso, ele foi fiel a Deus, graças a Deus, né? Ele mesmo sendo ameaçado de morte, mesmo com decreto ou sem decreto, ele conseguiu manter seus hábitos de oração e não se prostrou diante daquela estátua, né? Como nós sabemos a história dele. Mesmo estando indo para a cova dos leões, ele continuou fiel a Deus. Nós sabemos que essa foi a primeira experiência de Daniel assim, em relação à prova de sua fé. Mas mesmo assim, ele já estava forte, porque ele mantinha uma comunhão firme com Deus, ele era um homem de oração, e isso o fortaleceu para essa situação, né, para essa provação. Que bom seria, né, se hoje nós tivéssemos essa mesma fé que Daniel tem. Daniel era fé a Deus, ele tinha essa fé toda em Deus, pela fidelidade que ele tinha, e por consequência, por essa fidelidade, por essa comunhão, ele conhecia o Deus que o servia. Ele sabia do cuidado que Deus tinha sobre ele, então ele confiou que mesmo sendo
levado à morte, eles não tinham que temer, porque Cristo voltaria ou ressuscitaria, né? A lição de hoje está nos convidando principalmente para depositar, assim como Daniel, seu sucesso, a sua confiança, porque ele sabia que o sucesso dele provinha de Deus. Então a lição nos convida a estar depositando nossa confiança e saber que tudo que nós temos, o sucesso que nós temos, tudo provém de Deus. Nós possamos estar cada dia assim buscando essa comunhão e essa fé que Daniel teve, para que nós possamos também estar assim, né, lutando contra esses desafios que nós temos hoje, muitas provações, muitas tentações, que assim como Daniel foi fiel, nós também podemos ser. Isso aí, pessoal. Até amanhã.